Já dizia a Lady Murphy, tudo que tem para dar errado, dará errado. Essa coisa do acordo de cessar fogo em troca da libertação de reféns entre Israel e Hamas está dando o que falar, gente. Primeiro que a libertação dos primeiros reféns, que estava marcada para hoje às 10 horas da manhã, foi adiado para amanhã, sexta-feira, lá em Israel. Então eu quero que você acompanhe comigo, porque tem o Hamas tretando tanto com a Cruz Vermelha quanto com a OMS depois que o IDF prendeu o diretor do hospital Al-Shifa. Hoje, Israel recebeu o maior volume de ataques do Hezbollah em território israelense, lá no norte de Israel, fronteira com o sul do Líbano. A gente vai falar também sobre uma reunião de líderes do Hamas com autoridades palestinas, não com a autoridade palestina, mas autoridades palestinas no Oriente Médio, e essas autoridades aconselhando o Hamas para se desarmarem antes que eles sejam absolutamente exterminados. Olha, eu avisei ontem que tem alguma coisa ali ligado com o Hospital Al-Shifa que é muito caro para o Hamas, é muito precioso para o Hamas, porque depois que o IDF estabeleceu o cerco ao Hospital Al-Shifa, o Hamas começou a ceder. Então fica comigo até o final dessa edição, a gente vai continuar aí atualizando vocês sobre todo o imbróglio que está acontecendo lá neste conflito entre Israel e o Hamas. Notícias do Brasil eu vou jogar lá para o vídeo das 21h30, tem muita coisa para falar à noite também, inclusive com a transferência de Marcola, de presídio, de novo. Parece que havia um novo plano para resgatar o Marcola e também sequestrar agentes penais para trocar pela vida de Marcola. Esse seria o plano B. Você está sabendo? Pois é o Hamas fazendo escola aqui no meio da bandidagem brasileira. Então fica ligado aqui, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho para todas as notificações aí no seu celular. E eu vou pedir o seu like, seu compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Geralmente isso ajuda um pouquinho a gente a tentar sair desse shadow ban eterno que a plataforma nos enfiou. Então, todos os disclaimers feitos, vamos para as notícias. Está na sua tela o The Times of Israel. E aí eles comentam, né, do atraso surpreendente. O principal assessor de Netanyahu disse ontem, perto da meia-noite, portanto nós já tínhamos veiculado a nossa última edição, que a libertação dos reféns não aconteceria antes da sexta-feira. Ou seja, nós ficamos sabendo hoje pela manhã que a entrega dos reféns, a liberação dos reféns não havia acontecido às 7 da manhã lá em Israel. Então foi uma surpresa para a gente que isso tivesse sido adiado. No entanto, o pessoal de Bibi já sabia à meia-noite, né, 11h59 de ontem, 23h59 de ontem, horário lá de Israel, tá? Então, quem disse isso foi o presidente do Conselho de Segurança Nacional, Tzaki Hanagbi, e anunciou negociações para um acordo sobre pelo menos 50 reféns e uma calmaria de combates, né, um cessar-fogo durante 4 dias, progredindo, né, de acordo com o que o Hamas se dispusesse a ir liberando os grupos de reféns. A cada 10 reféns, mais um dia de cessar-fogo. Israel, infelizmente, concordou com a cláusula de cada um refém de Israel, 3 prisioneiros palestinos que estão em prisões israelenses. Então tivemos aí um adiamento, mas a coisa foi mais profunda, tá? Um oficial israelense informou hoje pela manhã, lá em Israel, que não haverá pausa nos combates enquanto não acontecer a entrega da primeira leva de reféns, tá? O comentário do oficial seguiu o anúncio surpresa do assessor de segurança nacional, que foi essa notícia que eu acabei de dar, porque as negociações para a libertação estão em constante progresso, ou seja, tem uma série de detalhes que tanto Israel quanto Hamas estão esbarrando, às vezes concordam com alguns, discordam com outros tantos, e aí fica neste impasse. Vamos seguir aqui que vocês vão entender melhor. O Catar, ele fez um anúncio oficial e parece que foi um anúncio definitivo hoje pela manhã, dizendo que a trégua, o cessar-fogo em Gaza, vai acontecer a partir de sexta-feira, às 7 horas da manhã, onde 13 reféns serão libertados às 16 horas. Então, assim, a gente já está vendo aí
que o acordo em si está sendo burlado pelo Hamas, porque Israel determinou que o cessar-fogo aconteceria a partir do momento da entrega da primeira leva de reféns. E aí o Qatar está dizendo, não, vai haver um cessar-fogo primeiro às 7 horas da manhã e o dia inteiro de cessar-fogo, e às 16 horas a primeira leva de reféns será liberada. Então, assim, o Hamas já está cagando tudo, né? Israel afirma ter recebido uma lista inicial de nomes que deverão ser libertados. A implementação foi adiada desde amanhã de quinta-feira, gerando muita especulação sobre as causas. Espera aí que vocês já vão entender uma série de coisas, tá? Bom, sobre a lista, eu passei uma informação para vocês no dia de ontem, hoje tudo mudou novamente. Ontem eu disse a vocês que Bibi tinha decidido não publicizar a lista dos prisioneiros a serem libertados pelo Hamas para não causar ansiedade, expectativa e mais dor nos familiares dos reféns caso desse alguma coisa errada no acordo. Lembra que eu comentei com vocês que havia coisas a serem consideradas como passíveis de dar errado? Então, e aí Bibi resolveu não publicizar. Hoje pela manhã a gente já teve a notícia de que sim, Benjamin Netanyahu resolveu informar as famílias quais reféns serão libertados e que Deus ampare o espírito, a alma e o emocional dessas famílias, né, desses familiares. O Hamas confirmou os detalhes depois que o Qatar disse que uma trégua, né, o cessar-fogo de 4 dias, começaria amanhã às 7 da tarde e somente às 16 horas 13 reféns seriam libertados. Bem, vocês não se enganem, entre as 7 da manhã do cessar-fogo, que é proibido tudo, é proibido sobrevoar o território, é proibido prender palestinos em território palestino, tanto no norte quanto no sul, é proibido atacar, é proibido um monte de coisa, tá? Em território de Gaza. E aí, somente às 16 horas acontecerá a primeira leva de libertados. Obviamente que o Hamas está se movimentando e ele vai deixar de se movimentar somente no subterrâneo e vai acessar a superfície. Não fiquem preocupados, não, porque existe um serviço de inteligência pesado em Israel, tá? De Israel em território da faixa de Gaza, monitorando exatamente isso. Israel não teria batido o martelo sobre esse acordo se não tivesse condições absolutas de minimizar essa reação, vamos colocar assim, do Hamas, se aproveitando de vidas que são caras ao Estado de Israel para poder fugirem da morte, né? Porque uma vez covarde, sempre covarde. Bem, acordo de reféns, mesmo que fracasse, mostra o desespero do Hamas. Apesar dessa manchete, dessa matéria, ser aí veiculada por um veículo, né, de Israel, um veículo judeu que está em território israelense, que é, sim, tendencioso a Israel, como eu aqui também sou tendenciosa a Israel, mas isso só acontece pela minha tendência à verdade, à humanidade. Então, eu não sei se esse é o caso do The Times of Israel, mas eles são tendenciosos, sim. E eles colocaram essa manchete, só que eu quero lembrar vocês que aqui comigo, vocês me viram comentar desde o primeiro dia do cerco estabelecido ao hospital Al-Shifa que o Hamas começou a vociferar que entregaria um refém israelense, mas queria receber 300 prisioneiros palestinos. Vocês lembram disso? E aí, no mesmo dia, baixou de 1 para 100. E agora nós temos a negociação desesperada de 1 para 3. Então, assim, naquele dia eu percebi, no primeiro dia de cerco ao Hospital Al-Shifa, eu realmente, uma pulguinha começou a incomodar aqui a minha cabeça. Eu falei, ali no Hospital Al-Shifa tem muito mais do que nós estamos sabendo, né? E, de novo, vou colocar a máxima para vocês. O fato de não ter sido publicizado não quer dizer que Israel não encontrou. Pode ser apenas que Israel não tenha publicizado, tá? Bem, a matéria continua dizendo que a taxa de câmbio de um refém israelense não é mais medida em centenas de prisioneiros para serem libertados, mas em momentos de alívio da destruição iminente. E muito está se falando, principalmente na mídia árabe, do desespero do Hamas. E para mim isso parece uma coisa extremamente orquestrada, organizada, tudo engrenado, bem azeitadinho, e vocês vão entender por quê.
Olha só o que vazou. Aconteceu uma reunião entre autoridades palestinas, árabes e o Hamas no Catar, e essa reunião vazou. O relatório dessa reunião diz que tanto os árabes quanto autoridades palestinas pediram ao Hamas que se desarme, entregue as armas e basicamente se rendam antes de serem completamente eliminados. O grupo terrorista disse ter sido avisado por várias figuras influentes de que não sobreviverá à ofensiva israelense e deverá evitar mais destruição em Gaza. Então, aqui, gente, usando de toda a minha honestidade jornalística com vocês, guardem as devidas proporções de que nós estamos falando de um veículo judeu israelense. Segundo, gente, isso aí está mais parecendo que algumas autoridades do Oriente Médio, né, entraram num acordo, em primeiro lugar, com os Estados Unidos. Em primeiro lugar, com os Estados Unidos, porque, vamos lá, 2 fucking porta-aviões servem para muitas coisas, são muito convincentes, são argumentos irrefutáveis. É ou não é? 2 porta-aviões. Isso não é pouco, é bastante, tá? Muito Rivotril nas ideias. E aí, na minha opinião, autoridades do Oriente Médio entraram em um acordo, pressionados pelo Rivotril dos Estados Unidos, entraram em um acordo com autoridades americanas para dizer para o Hamas, foram forçados pelo Rivotril a dizer para o Hamas, cara, parou a brincadeira porque isso escalou, nós não estávamos contando que Israel iria levar a cabo o ataque contínuo, porque se você não acompanha o conflito há muito tempo, você provavelmente não tem noção de como era. Era assim, ó, o Hamas fazia vários ataques e, geralmente, Israel retalhava num ponto aqui, um outro ali. Não podia devolver os ataques de onde estavam partindo os foguetes do Hamas, porque geralmente era no meio de área civil, perto de mesquita, perto de hospital. Já expliquei o comprometimento disso tudo aqui para vocês. Israel fazia um ataque aqui, um outro ali. De repente, o Hamas berrava, cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo. O mundo atacava Israel, Israel parava de atacar com 2 ou 3 dias de ataque, sempre em áreas longe das regiões civis, né? E aí eu acho que o Hamas, nesta ocasião agora, ele estava contando exatamente com isso, mas vamos e venhamos, o ataque que aconteceu agora não teve precedentes do Hamas contra civis israelenses do Hamas, tá? Outras facções criminosas e terroristas lá da região já fizeram ataques tão graves quanto. Mas este, que pôde ser transmitido ao vivo e a cores, foi muito grave. Foi absolutamente grave, porque a maioria dos outros, a gente nem tinha internet para noticiar isso tudo, quase que em tempo real, ao vivo e a cores. E aí o impacto diminuía, a gravidade, a seriedade não, mas o impacto na opinião pública diminuía e muito. Por quê? Porque eram escolhidas a dedo as imagens que se veiculavam, a mídia toda comprada contra Israel. Então tudo isso fazia um efeito muito negativo contra Israel há algum tempo atrás. Israel acabava cedendo e entrava no cessar-fogo. Desta vez, eu acho que ninguém estava preparado para Israel levar a cabo o seu ataque, como está levando até o dia de hoje. Israel acabou de declarar que enquanto não tiver refém liberado, não tem cessar-fogo. Se é amanhã, vamos começar às 7 horas, então é amanhã às 7 horas. E eu duvido muito que isso vai ser também concluído, tá? Eu tô com muitas desconfianças, mas enfim. Como nós temos essa informação aí que vazou dessa reunião das autoridades palestinas e árabes com o Hamas, aconselhando o Hamas a se desarmar antes que uma tragédia maior aconteça na faixa de Gaza, para mim, os líderes já negociaram com os Estados Unidos e não me perguntem o que negociaram. Barato, eu tenho certeza que não foi, tá? Eles já acertaram alguma coisa com os Estados Unidos, até com a Inglaterra, com a Europa, para barrar, segurar o Hamas, para parar imediatamente tudo isso que está acontecendo nesse exato momento, porque está tudo muito azeitadinho. Eu tenho as minhas desconfianças, a gente vai falar disso já já. Bom, nós temos aqui o Catar anunciando que o acordo de cessar-fogo temporário foi alcançado. Finalmente,
nós decidimos, mas já não estava decidido ontem? Não tinha decidido anteontem? Porque o anúncio vem sendo feito desde anteontem. Então, o Catar deu uma declaração hoje oficial a respeito do cessar-fogo. Vem comigo, vocês vão entender o imbróglio que enfiou a Cruz Vermelha com a bunda descoberta para toda a população mundial. Olha só, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz não ter conhecimento do acordo entre Israel e o Hamas para visitas a reféns em Gaza. Vocês vão lembrar que eu disse aqui que uma das cláusulas desse acordo de cessar-fogo exigia do Hamas que o Hamas permitisse que a Cruz Vermelha visitasse os reféns, né, na faixa de Gaza, para levar remédio, levar alimento, socorrer. Gente, nós temos um rapaz que foi levado como refém, que explodiram o braço dele, ele estava com o toco do braço sangrando, e ele foi levado como refém assim. Quem garante que ele recebeu atendimento médico? Se o Hamas não deixa nem a população palestina receber atendimento médico e rouba todos os medicamentos, imagina o israelense. Então, assim, uma das cláusulas, uma das exigências de Israel foi que a Cruz Vermelha pudesse visitar os reféns, onde quer que estivesse, para providenciar o atendimento médico, ver a alimentação, ver se estavam hidratados, levar água e etc., soro e tal. E aí a Cruz Vermelha pipocou ontem, porque isso tudo aconteceu ontem. Tá? Mas a notícia chegou na minha timeline hoje. E aí a Cruz Vermelha pipocou. Falou, vocês estão dando ok aí em acordo envolvendo o meu nome e eu não estou sabendo de nada. Eu não fui avisado, eu não sei onde está refém, eu não fui incluído nesse organograma do Hamas aqui na faixa de Gaza, não. E aí, o que aconteceu? O primeiro-ministro, né, o Bibi, afirmou que a Cruz Vermelha teria permissão para visitar e oferecer apoio médico aos reféns sob o acordo de trégua. Inclusive, Bibi fez uma entrevista coletiva, chamou uma entrevista coletiva e mostrou o acordo assinado pela autoridade do Hamas. Tá? O porta-voz da Cruz Vermelha, a porta-voz, né, Fátima Sator, diz estar pronta para visitar os reféns se assim lhe for permitido. Ao que tudo indica, o motivo do adiamento do acordo está relacionado a esta questão específica. Bem, uma coisa aqui precisa ficar bem clara. Ou o Hamas tem total controle sobre os membros da Cruz Vermelha em território da faixa de Gaza, ou Israel pode tentar resgatar os reféns através de identificar a sua localização por um pequeno GPS, um transmissor eletrônico colocado num tênis, na bainha de um jaleco, dentro de um estetoscópio, dentro de um medidor de pressão e assim sucessivamente. Então, é um risco para o Hamas também. Vocês acham que eu estou ficando maluca? Deixa aí nos comentários para mim. Vão anotando aí. Bem, logo após isso, o Hamas berrou. O Hamas falou, não. A Cruz Vermelha não vai visitar ninguém. Ué, mas ele não assinou. As autoridades, os líderes responsáveis pelo Hamas não assinaram um acordo com a cláusula dizendo que o cessar-fogo seria aceito se a Cruz Vermelha pudesse visitar os reféns israelenses. Agora o Hamas está dizendo que não quer saber de Cruz Vermelha. Tá? Israel quer que os reféns, por exemplo, sejam entregues primeiro à Cruz Vermelha e da Cruz Vermelha serem entregues aos soldados da IDF, enquanto o Hamas quer entregar direto para o Egito. Você tem alguma dúvida que nessa entrega de reféns direto para o território egípcio pode sair um monte de gente do Hamas? Tem alguma dúvida? Não, né? Bom, o Bibi exigiu, né, que a Cruz Vermelha tenha acesso aos reféns e o Hamas não concordou. O Catar promete uma atualização iminente sobre as negociações e isso está emperrado, mas tem coisa mais suja acontecendo. Hoje pela manhã, o diretor do Hospital Al-Shifa foi preso por Israel. Israel está acusando o diretor do complexo médico de ser um conivente com atividades terroristas. O IDF apresentou as evidências de que o hospital servia como centro de comando e controle do Hamas, com uma ampla rede de túneis que nós vimos, né, ontem, no subterrâneo. Armas do Hamas armazenadas dentro e nos corredores dos hospitais. Após o massacre, terroristas do Hamas buscaram refúgio no hospital,
levando reféns de Israel. O relatório patológico confirma assassinato da soldado, né, Noa Marciano, 19 anos, dentro das instalações do hospital. Então, sim, isso já está mais claro que água transparente. O diretor que foi preso foi esse moço aqui. E aqui, gente, ele está de cabelo cortado sem barba. Mas, nessa foto, ele aparece, aqui nessa foto de trás, vendo um suposto terrorista do Hamas levando uma criança machucada, com as mãos para trás. Vocês estão vendo aqui que a criança está amarrada. Uma criança machucada pelos corretores do Hospital Al-Shifa. Então, a diretoria tem que ser responsabilizada. Sem contar, tá, que tá correndo a boca pequena no rádio corredor aí, que me parece que esse diretor ajudou muitos israelenses, muitos reféns. Ele ajudou. Então, daqui para frente eu não vou falar mais nada, não. Vocês façam o seu julgamento aí e cuidado com o que vocês vão comentar, tá bom? Tá, então tá. Aí, como que a Mônica Bergamo, a burra, ou doutrinada, ou comprada, ou vendida, ela diz assim, ó: Israel detém médicos e enfermeiros do maior hospital de Gaza, diz doutor que trabalha lá, repetindo, médicos e enfermeiros. A moça, ela não sabe de nada. Ela tá jogando notícia de acordo com o que mandam ela jogar, de acordo com a consciência dela, se é que ela ainda tem alguma. E eu peguei e coloquei essa foto. Foram esses médicos aqui, enfermeiros, que foram presos? Ah, tá bom. Tá bom. Então tá. É uma vergonha. Eu tenho vergonha de ser jornalista quando eu lembro o tipinho de trabalho fuleiro, rasteiro, que a Mônica Bergamo executa. Vamos continuar aqui que tem mais sujeira nesse assunto. Vocês viram quanta informação eu já passei para vocês, né? Calma, não vai pirar o cabeção. Olha só o que aconteceu. Com essa ofensiva de Israel, né, do IDF, ter prendido médicos e enfermeiros, inclusive o diretor do Hospital Al-Shifa, e essa pressão da Cruz Vermelha e tal, ter acesso aos reféns, o Hamas gritou e falou que a partir de agora, em Gaza, não tem mais coordenação da OMS. E acusou os IDFs, né, as IDFs, de ter prendido o diretor do hospital. O Ministério da Saúde do Hamas, vocês viram ontem, né? Eu coloquei aqui uma imagem das ferramentas de trabalho do Ministério de Saúde de Israel. O Ministério de Saúde de Israel, não, do Hamas. O Ministério de Saúde deles suspendeu a coordenação com a Organização Mundial de Saúde nesta quinta-feira. O grupo terrorista acusa Israel, né, de ter levado funcionários e o diretor. E o Hamas disse: por que Israel fez isso? A partir de agora, a evacuação dos feridos e das equipes médicas restantes em Gaza está atualmente interrompida. Ou seja, Israel fez uma coisa que o Hamas não gostou e o Hamas penaliza os civis, os doentes, os feridos e a equipe médica. Mas isso a Mônica Bergamo não vai dar como notícia. Isso a Mônica Bergamo não vai dar. Então, está explícito, está escancarado para quem quer ver, quem realmente quer ver, que o Hamas se utilizou desta população o tempo todo como capacho. Não só como escudo, mas como capacho, como lixo mesmo. A indignação que eu sinto é absolutamente insuportável. Israel faz uma coisa que o Hamas não gosta, o Hamas vai lá e ataca seu próprio povo. Isso é movimento de libertação de alguma Palestina? Não, não é. Isso é um movimento de promoção ao terror. Puro e simples. Vamos chegar aqui porque a gente tem que falar dele, né, gente? Já que a gente está falando de Organização Mundial de Saúde, a gente tem que falar do Tedros, o etíope, o revolucionário, o sanguinário, que tomou o poder na base da força, na base da violência no seu país, que promoveu um monte de coisa que não presta, que hoje em dia eu não posso nem... né? Eu fiz uma live profunda a respeito da caminhada de Tedros Adhanom até o poder, a que grupo ele pertencia, o que esse movimento armado fez lá na Etiópia, tá? Vamos lá.
O que está acontecendo com ele? A Organização Mundial de Saúde e seu CEO, Tedros, foram expostos como colaboradores com o Hamas, mas o Ministério da Saúde está satisfeito com frágeis cartas de protestos. A prisão do diretor do hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya, pelas IDFs esta manhã, é apenas a ponta do iceberg, gente. Vai brotar imundície para tudo quanto é lado. É a ponta do iceberg do que está cada vez mais se revelando uma cooperação do pessoal do hospital com os terroristas do Hamas e, pior, da Organização Mundial de Saúde com o Hamas. Uma petição aberta recentemente pelo Ministério da Saúde à Ordem dos Médicos e ao Conselho Científico para que condenem e denunciem e parem a cooperação da organização enquanto Tedros estiver à sua frente. Entretanto, não só o Ministério da Saúde não cancelou a sua cooperação com a organização, como também nomeou um representante em seu nome no Conselho Executivo da OMS. Irá o Ministério da Saúde recuperar o bom senso em breve ou continuará a cooperar com a organização e seu CEO pró-Hamas e contentar-se-á com cartas soltas para acalmar ou tentar ludibriar a opinião pública? Bem, a matéria completa está na revista Real Time. Temos aqui o Tedros em maus lençóis. Bom, para quem acompanha o canal e sabe que pito que toca, o Tedros Adhanom não está se espantando em nada em descobrir que a OMS, dominada por este moço, por este homem, tá? Por este ser, entendeu? Coopera com o Hamas. E aí eu vou mais fundo. Será que essa cooperação da Organização Mundial de Saúde é só com o Hamas? Nós temos diversas regiões em conflitos violentos neste exato momento, em vários lugares do mundo. Será que tem alguma coisa de participação da Organização Mundial de Saúde contra a Ucrânia, no conflito Rússia e Ucrânia? Deixem suas opiniões. Bem, nós vamos dar uma olhadinha aqui nessa manifestação de palestinos abandonando o norte de Gaza, e o que eles estão falando vão te deixar de cabelo em pé. Antes, no entanto, vamos para o recado do Dr. Laí Ribeiro, que tem uma mágica para a nossa pele. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína, sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas vai cuidar da sua pele de dentro para fora, amenizando rugas, ressecamento, bigode chinês. Eu, se fosse você, aproveitaria hoje a promoção de 3 meses completos de tratamento com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$ 29,90 na parcela. Mas atenção, a oferta é válida somente até durar essa promoção. Clique agora no Saiba Mais e providencie uma nova vida para a sua pele. Eu tenho falado para vocês que final do ano tá aí, Natal, Ano Novo, férias, verãozão. Você vai querer ter uma liberdade, mas vai querer ter uma pele linda, né? Vai querer beber, vai querer comer porcaria, vai querer ir pra praia, vai querer se expor ao sol e vai querer a sua pele linda, brilhante, reluzente, hidratada, toda pronta para recepcionar todos os apetrechos que você usa aí, o hidratante, o filtro solar e todas aquelas coisas que a gente utiliza, né? Mulheres, principalmente mulheres com mais de 40, 50 anos, como é o meu caso, a gente precisa de uma forcinha, gente. E olha, o Sinata Gotas, ele contém o princípio ativo do transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade, como o Dr. Laí Ribeiro explicou aí tecnicamente. Aí você pode se perguntar, mas quem me garante que o transresveratrol está na fórmula do Sinata Gotas? O registro da Anvisa, né, brava gente? Senão a gente não poderia nem estar falando. Isso é crime, crime sério, tá bom? Então, assim, o link que eu deixo aí na descrição e no comentário fixado leva você até essa página que você encontra todas as informações complementares. Rolando a página você encontra aqui os combos sugeridos, né? Tem de um ano de tratamento para 6 meses de tratamento. Nós estamos sugerindo para você que quer experimentar, o melhor custo-benefício é a sugestão de 3 meses de tratamento, onde você compra 2 meses e ganha o 3º mês de tratamento de presente, ainda garante frete grátis para cada cantinho
do nosso Brasil, tá? Tudo isso por menos de R$30 na parcela. Você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes e pode pagar sobre outras formas, tanto no Pix quanto no boleto. Entra lá no link, define aí qual a melhor forma cabe no seu bolso. E a nossa confiança no Sinatra Gotas é tamanha que a gente deixa você adquirir e utilizar por uma semana. Se você não notar nenhuma mudança realmente significativa na sua pele, você pode pedir o seu dinheiro de volta, tá bom? Rolando a página, você encontra o depoimento de mulheres que, como eu, tiveram excelente experiência com o Sinatra Gotas. Todo mundo percebeu a mudança na minha pele aqui, nem eu sabia que minha pele estava tão sambada, mas são mulheres comuns, não são atrizes que foram levadas para um estúdio, iluminadas e perfeitamente maquiadas, para dizer para vocês uma coisa que elas não estavam vendo na pele delas. São donas de casa, pessoas que têm 3, 4, 5 jornadas de trabalho no dia a dia, na rotina, que realmente... e de diversas idades, hein? Vocês veem aí que são várias idades. Então, os benefícios do Sinatra Gotas, eles são visíveis e você consegue perceber logo no início da utilização. São 12 gotinhas diárias debaixo da língua e você vai perceber sua pele reluzente logo nos primeiros dias, tá bom? Link no comentário e na descrição, e tudo que você adquire aqui anunciado com a gente, você ajuda a caminhada do canal, tá bom? Então, com a pele, né, reluzente, nós vamos mostrar uma imagem absolutamente maravilhosa. Só que aí eu peço que vocês prestem atenção no seguinte. Vamos à descrição do que eles estão falando. Aqui é do Visegrade, um perfil que eu sigo. Os palestinos que fogem do norte de Gaza estão fartos do Hamas. Carregando bandeiras brancas, eles cantam: o povo quer a queda do Hamas. É o mesmo canto usado pelos manifestantes durante a Primavera Árabe em 2011, quando as massas tentavam derrubar seus governos. Vamos analisar essa notícia? Dá uma olhadinha no perfil dos civis que estão fugindo do norte de Gaza. Vamos olhar com cuidado. Eu me pergunto, cadê as mulheres? Onde estão as crianças? Sim, a gente vê um menino ali e outro aqui. Onde estão as crianças? Não dizem que a população de Gaza é 60% de crianças e adolescentes? Onde estão as mulheres? O que eu estou vendo aí são homens em idade militar. Só barbado, velho. Um adolescente aqui, outro ali. Para mim, isso aí não é o que está sendo noticiado, mas cada um, né? Tomara que seja. Tomara que seja. Os confrontos na Cisjordânia continuam. Hoje pela manhã foi pesado em Balata. Eu continuo defendendo aqui a minha tese de que eles estão se utilizando de túneis para fugir para o deserto de Israel e ir a pé até a Cisjordânia, para vários locais lá na Cisjordânia, porque os combates na Cisjordânia não param, tá? E hoje Israel recebeu a maior leva de foguetes do Hezbollah contra território israelense desde o início da declaração de guerra, tá? Só hoje, num único momento, foram de 30 a 50 foguetes disparados do sul do Líbano para a Alta Galileia contra Israel. Foi o maior ataque do Hezbollah até agora. As imagens mostram alguns foguetes sendo interceptados, né, pelo Aerodome funcionando direitinho, mas hoje foi entre 30 e 50 numa rajada só. Não há relatos de feridos por enquanto em Israel, graças a Deus, e o Hezbollah diz ter disparado 48 foguetes contra uma única base da IDF perto de Safed, ou Safed, que é perto da região ali da fronteira, tá? Bem, hoje aconteceu algo importante também em Dublin. 5 pessoas, incluindo 3 crianças, foram hospitalizadas após ataque a facas. O ataque ocorreu na Praça Parnell de Dublin, capital da Irlanda. A polícia está seguindo uma linha de investigação definida e atualmente não procura por mais ninguém relacionado ao caso. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o autor do ataque. Nós sabemos uma coisa por rotina e tratativa desse tipo de notícia. Quando eles não falam a identidade, a nacionalidade, meu amigo, você já sabe muito bem a que nacionalidade pertence o agressor. Você já sabe. É ou não é? Então aqui a gente não é bobo,
né? A gente já está mais que acostumado a dar esse tipo de notícia, já aconteceu no mundo inteiro. Na época da Marcha do Retorno, que nós cobrimos aqui, acontecia todo sábado, lá na fronteira de Gaza com Israel, e ataques acontecendo no mundo todo, e quando eles não davam a nacionalidade, a gente já sabia muito bem a nacionalidade do agressor. Então é isso, vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, você pode me apoiar de forma recorrente. Eu peço que você realmente considere, tá, essa possibilidade. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. Na descrição tem 2 ferramentas bancárias que você pode utilizar caso você não tenha tido confiança, né, para fazer um Pix para você. E também na descrição eu deixo uma conta no PayPal para você que me acompanha fora do Brasil e queira nos adiantar aí os presentes de Natal internacionais, libras, euros, dólares, serão muito bem-vindos, tá bom? Então, encontro com vocês já nos comentários e a gente se fala. Às 21h30 vou trazer o caso do Marcola. Gente, tá tenso. O Brasil tá tenso. Fica comigo.